Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana. Coragem e vamos embora continuar nosso conteúdo. Como eu combinei com vocês na semana passada, hoje nós iremos concluir o capítulo 2 do livro 3 de Geografia, certo? Na semana passada, nós estudamos as questões do relevo, como ele é definido, quais são os agentes de formação do relevo, a sua importância para as atividades humanas, para as ações humanas. Vamos relembrar um pouco. Como é que a gente pode definir relevo? O que é relevo? É um conjunto das diversas formas que existe da litosfera, certo? Um exemplo que nós podemos citar: vales, planícies, planaltos, depressões. Esses relevos, essas formas de relevo, elas vão ser formadas a partir de movimentações internas e externas que acontecem no nosso planeta. Como um nome mais científico dessas movimentações internas e externas, nós podemos citar os fatores internos, eles são chamados de endógenos. Os fatores externos, eles são chamados de exógenos. Como exemplo de movimentações endógenas, nós temos as placas tectônicas, a movimentação das placas tectônicas. Como exemplo de movimentações exógenas, nós vamos ter a ação humana e também a questão climática, certo? Nós demos uma atenção maior para 4 unidades de relevo que está presente no livro de vocês, que foram as montanhas, planaltos, planícies e depressões, certo? Nós trabalhamos também a importância que é conhecer o relevo de um determinado local, para que o ser humano ele possa desenvolver algum tipo de atividade econômica ou atividade na questão da moradia. Nós vimos até aquela questão dos desmoronamentos, das barreiras, o porquê delas acontecerem, qual é o motivo daquilo, certo? Nós vimos até um exemplo de relevo que a gente costuma chamar de laminado, onde a gente divide um determinado local em andares e constrói uma atividade agrícola, beleza? Hoje nós iremos falar sobre algumas ações que têm impacto direto sobre o relevo e a rocha de um determinado local, de uma determinada área. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre intemperismo, certo? O que significa falar de intemperismo? O que é o intemperismo? Vejam só, o intemperismo ele é definido como um conjunto de fenômenos que leva as rochas a se decompor. Ele pode ser de 3 tipos. Quais são esses tipos? Ele pode ser um intemperismo biológico, físico e químico, certo? Hoje nós vamos iniciar o tema novo falando de intemperismo. Relembrando, intemperismo é um conjunto de fenômenos que leva a rocha a se decompor. Ele pode acontecer de 3 formas, de 3 tipos: biológicos, físico e químico. Beleza? Nós vamos conhecer agora esses 3 tipos de intemperismo. No Google Meet eu vou mostrar a imagem para vocês de como cada intemperismo ele vai se caracterizar, certo? O intemperismo biológico é um processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais. Inclui-se nesse processo as raízes das árvores, a ação das bactérias, a decomposição de organismos ou excrementos, entre outras formas. A partir da ação biológica, uma rocha ela vai começar a se desfragmentar, ela vai começar a se desmanchar, certo? Esse foi o intemperismo biológico. Nós vamos agora conhecer o intemperismo físico. O que é esse intemperismo físico? Quando as rochas elas sofrem desintegração por ação mecânica. Uma estrutura, por exemplo, rochosa, ela vai ser exposta a uma variação climática, a uma variação de temperatura, desculpa. Aquela questão do calor e do frio. Ela vai sofrer expansão e retração dos seus constituintes minerais. Uma questão que eu falo para vocês. Uma rocha, ela quando é exposta a uma temperatura muito elevada, ela vai se expandir, ela vai relaxar, ela vai se tornar maior. Quando ela é exposta a uma temperatura muito fria, ela contrai, ela diminui o seu tamanho. Ou seja, esse movimento de expansão e retração, faz com que a rocha comece a se desmanchar.
ela vai começar a se desfragmentar. Agora, obviamente, após um período de exposição muito grande, certo? Não acontece, como eu falei para vocês, qualquer movimentação, qualquer ação em relação à rocha, ele não vai acontecer de um dia para o outro. É após um período, certo? Após esse período de exposição ao calor e o frio, essa rocha ela vai começar a se desfragmentar, ela vai começar a se desmanchar. Esse tipo de ação é mais comum em climas áridos ou semiáridos, num qual chove pouco e tem uma grande variação de temperatura ao longo do dia. Outra forma do intemperismo físico ele acontecer pode ocorrer com o congelamento das águas, de água nas fendas das rochas. Um exemplo, está lá uma rocha, aí tem uma pequena abertura na rocha. A água entrou ali. Aí durante um momento ela vai congelar, ou seja, ela vai contrair. Depois de um momento ela vai descongelar, vai se expandir. Então esse movimento da água de congelamento e descongelamento, congelamento, descongelamento, ela vai começar a modificar a questão da rocha do qual ela está inserida. Ela vai começar a dilatar um pouco mais essa rocha a partir dessa movimentação, certo? Esse foi o intemperismo físico. Nós vamos ter agora também, para encerrar essa parte de intemperismo, o intemperismo químico. Ele é marcado pela decomposição das rochas a partir da ação da água. Por que a presença da água é importante? Ela vai percorrer a superfície da rocha, dissolvendo os minerais que a compõem. A água penetra naquelas fendas das rochas, dissolve alguns minerais e carrega essa solução de minerais para os locais mais baixos do terreno, onde geralmente vai acontecer aquela questão da sedimentação, do acúmulo de outras rochas em um terreno mais baixo, certo? Esses foram os tipos de intemperismo que pode ajudar a desfragmentar, a fazer com que uma rocha ela vá se decompor, certo? Outra questão que é muito pertinente, um outro tema que é muito pertinente quando a gente fala dessa questão da temática de decomposição de rocha, uma decomposição de uma parte de um determinado terreno, é o que a gente chama de erosão. A erosão ela atua de maneira intensa sobre uma área e causa grandes modificações em um terreno. A erosão ela vai ser definida como? O que é erosão? Erosão é um processo natural que compreende desde o desgaste, ou seja, começou a se desgastar, o transporte desse material que foi desgastado e também a sedimentação em uma parte mais baixa do solo, certo? Essa questão da erosão ela vai acontecer no subsolo e também nas rochas. Mas quem é que é responsável por esse desgaste? Quem é que vai ser responsável pela erosão de um determinado local? É o que nós chamamos, são os elementos que nós vamos chamar de agentes erosivos, certo? Quais são esses agentes erosivos? Nós podemos citar como exemplo, como vocês viram na questão do intemperismo, a água, o vento é um agente erosivo, os seres vivos são considerados agentes erosivos, certo? O processo de erosão, como eu falei anteriormente, ele é natural, porém ele pode ser acelerado pela ação humana. Um exemplo de uma ação que pode fazer isso é a questão do desmatamento. Com a retirada da mata do local, o terreno ele vai ficar exposto. Então, as rochas que estão ali inseridas, aquele terreno que está ali inserido, ele vai se degradar de uma maneira mais fácil pela questão da ação climática e também pela questão da ação humana. Beleza? É, deixa eu só aqui. A água, quando nós falamos de erosão, é um dos principais agentes, pois ela se manifesta de diversas formas. Sua ação pode ser sentida, percebida a partir da chuva ou da neve, de rios, de mares, entre outros locais. A chuva e as enxurradas são as principais causas de erosão. Grande parte da água resultante das chuvas ela vai deslizar sobre uma superfície em direção aos rios, no processo que nós chamamos de escoamento. Em áreas em que a vegetação foi retirada, o solo ele se encontra desprotegido e as chuvas podem abrir canais profundos chamados de vossorocas, certo? Sem a vegetação, o solo ele se torna compactado e em vez da água infiltrar,
ela escoa pela superfície, arrastando todo tipo de sedimento que ela vai encontrar. Esse tipo de erosão é chamada de pluvial. Erosão causada pela água da chuva, ela é chamada de pluvial, certo? Ela vai chover muito sobre um local e vai terminar arrastando todo o sedimento que tem sobre aquele terreno. Lembrem-se que a vegetação ela atua como uma espécie de protetora daquele terreno, para que não possa haver um desgaste maior, certo? Ó, temos também o que chamamos de erosão fluvial, a erosão causada pelos rios. Então, erosão pluvial, erosão causada pela água da chuva. Erosão fluvial, erosão causada pela água dos rios. É um desgaste provocado pelos rios, tanto quando eles excedem e avançam sobre as margens, ou seja, sobre a lateral, sobre as suas laterais, quanto a vegetação ciliar ela é removida. Aquela vegetação que fica nas laterais do rio, nós chamamos de vegetação ciliar. Esse tipo de vegetação ela atua como uma protetora das margens. Quando ela é retirada, essa proteção ela deixa de existir. Então, a água do rio ele vai levar todo o sedimento que tem sobre aquele local, certo? Ela vai desproteger e vai causar um tipo de erosão no leito, às margens do rio. Beleza? Então, erosão pluvial causada pela chuva, erosão fluvial causada pelo rio, certo? Nós não podemos esquecer do que nós chamamos de erosão marinha, que também é conhecida como abrasão. De uma maneira mais simples, de uma maneira mais popular, é a erosão que acontece na praia, certo? É a erosão que acontece no litoral. Ela dá origem a diversas formas de relevo, como falésias, como as praias, como restinga, como lagos costeiros. O que é que a gente pode entender como falésia? É a formação litorânea, que é produto direto relacionado à oscilação do nível do mar e as mudanças de condições climáticas que acontecem há milhões de anos. Então, o nível do mar ele vai ser, junto com a temperatura, importante na construção desse tipo de erosão, certo? Na construção desse tipo de relevo. Nós vamos ter a praia também, que ela pode ser definida como acumulação de areia transportada pelos rios ou pelas marés. Nós vamos ter a restinga, que é uma faixa estreita de areia formada em áreas onde as ondas elas não têm uma atuação tão intensa, elas não atuam com a velocidade tão forte. É isso que vai favorecer o depósito de sedimentos, beleza? Então, esses são alguns tipos de relevo que a gente chama de relevo que sofre com a questão da erosão marinha, certo? Não esqueçam que ele também pode ser chamado de abrasão. Um outro tipo de erosão que nós vamos falar é a glacial. Esse tipo de erosão é causada pela ação do gelo, certo? Tanto da neve quanto das geleiras. Geralmente ocorre porque a variação de temperatura congela e descongela a água, que se dilata e se comprime, afetando as rochas e também o solo daquela região. Outras formas de movimentação do gelo vai existir, como a questão dos avalanches, que ele sai levando tudo que tem pela sua frente. É uma força muito intensa, que é a caída de uma grande quantidade de gelo de áreas mais elevadas para áreas mais baixas, certo? E para que a gente possa concluir, nós temos o que nós chamamos também de erosão eólica, que é a erosão causada pelos ventos. Esse tipo de erosão vai ocorrer rapidamente a retirada de sedimentos fininhos, de fragmentos finos do solo, pela ação do vento. Quanto mais intenso o vento for, mais sedimento ele vai arrastar. Tá certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, nós vamos nos encontrar agora no Google Meet para que a gente possa esclarecer. Tá certo? Tchau, tchau. Abraço em todos e até já já.